E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Vamos conversar hoje com a doutora Camila. Ela aprovou na prova do Revalida e vai trazer os segredos da aprovação, aquilo que ela fez que foi de importante para que ela aprovasse. Vamos tentar absorver o máximo de informações e aprender com a experiência dela, certo? Boa tarde, doutora Camila, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Me conte. Eu sempre começo a entrevista perguntando duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Se apresentasse, falasse por que você foi estudar no exterior e dissesse como foi que eu entrei na sua história, como foi que você me conheceu. Então, eu sou Camila, né? Eu fiz medicina na Bolívia, em Santa Cruz. E assim, eu fui, creio que pelo que a maioria vai também, muito pelo custo, né? Do curso, que é alto no Brasil. E eu fiquei sabendo de você por indicação de uma amiga que já tinha feito a prova, se formou antes, fez a prova, né? E fez o teu curso, ela me indicou. Isso para a prova teórica ou para a prova prática? Para a prova prática. Já direto para a prova prática. Então você não me conhecia na parte teórica, veio me conhecer somente na prova prática. Não, eu conheci na prática. Me conte, quantas vezes você fez a prova teórica e quantas vezes você fez a prova prática? Eu fiz 2 vezes a prova teórica. Uma vez eu fiz com uma liminar também, aí minha liminar caiu, mas depois tudo certinho eu fiz uma segunda vez, deu certo. E a prova prática eu fiz 2 também, fiz a de dezembro, né? E fiz essa de junho. Aí nessa deu certo. Muito bem, tá certo. Então vamos falar sobre a sua parte da prova teórica. Eu quero entender como foi que você se preparou. Quanto tempo de preparação você teve e como é que você estudava? Me conte. Então, para a teórica, eu estava estudando em casa mesmo. Eu estudava um período pela manhã e um período pela tarde, né? O curso que eu comprei, eu fiz o sprint final, na verdade, porque também não estava tendo os gastos da Bolívia, né? Ficava um pouquinho mais complicado. E eu estava basicamente no último mês, antes da prova, eu respondi só a prova teórica o tempo todo. Eu parei as revisões e fiquei só respondendo a prova. Esse foi para a teórica. Entendi. E que dicas você daria? Se você pudesse, assim, uma pessoa vai fazer a prova teórica hoje e pergunta para você, Camila, o que é que eu faço para aprovar? Que dicas você daria para a pessoa? Responde as provas anteriores. Eu achei de extrema importância, principalmente a parte discursiva, né? Que é onde pega bastante. E eles estão colocando várias regrinhas agora, né? Só serão aceitos os 5 primeiros, por mais que você coloque vários e que tenha um certo ali, se não for entre os primeiros não é considerado. Então, eu acho que responder as provas. Entendi. Quando você aprovou na prova teórica, agora era outro mundo, totalmente diferente, que agora você tinha uma nova preparação. O que foi que você pensou quando você aprovou? Que agora já metade já ia. E como foi que você se preparou a partir daí? Foi do mesmo jeito? Mudou alguma coisa? Então, eu continuei fazendo revisões pela manhã, só que eu já tinha tudo pronto, né, de resumos. Então, toda manhã eu revisava. E eu tinha algumas colegas, né, que também estavam nessa fase, a gente aprovou junto. E a gente estudava pela tarde. A gente pegava mais ou menos de umas 1h30 até umas 5 horas da tarde, era a gente fazendo checklist. Entendi. Isso já na primeira oportunidade. E como foi que entrou o curso na sua vida? Como foi? Explique. Então, quando estava quase assim, na reta final, né? Uma amiga, que é a Lorena, ela comentou, ela falou se eu ia fazer algum curso e tal, e eu falei que achava que não, muito pela questão financeira também, e foi aí que ela me indicou, falou, olha, eu gostei do curso de Rafael, foi bem objetivo, foram 3 dias de curso, e ela tinha aprovado já também, né? É algo que eu indico. Foi aí que ela me mandou seu Instagram, né? E tudo, e eu entrei em contato. O que você pensou quando você chegou lá? Porque lá o curso é basicamente prática, é totalmente prática. O que você pensou quando você... O que você esperava antes de chegar lá? E como foi no decorrer dos dias? Como foi a experiência? Olha,
como essa amiga, ela é muito confiável, ela foi falando, ela me mandou vários áudios me falando tudo. Então, eu já tinha uma noção, foi até mais do que eu esperava, porque eu acho que no decorrer, a gente faz muita estação durante o dia, né? No primeiro dia, eu fiquei rouca já, no primeiro dia, né? De tanto falar. Então, eu acho que teve carga muito boa, porque gera aquela ansiedade, depois a gente pode corrigir, né? O checklist, do passo feedback, como que foi. Eu, particularmente, gostei muito do curso. Entendi. Como foi a experiência com os atores? É diferente treinar com pessoas que você conhece e treinar com atores? É diferente, porque, por exemplo, eu já estava adaptada a treinar com as minhas amigas. Eu acho que uma pessoa diferente ali, principalmente pessoas que você nunca viu, né? Ou a pessoa ela tá com mal-humorada, ou então ele te atende muito bem. Eu acho que dá para ter basicamente uma noção de como vai ser na prova. Pode ser que você tenha atores ótimos, mas pode ser que tenha atores que não sejam cooperativos, né? Então, eu acho que expõe bem isso também. Entendi. Eu acho que a questão dos atores é importante porque os atores, eles são despreparados. Essa é a melhor coisa que acontece. Quando o cara chega lá e os atores, eles não sabem medicina, não entendem nada, então você pergunta e aquilo que não está no script, realmente ele não vai te ajudar de jeito nenhum, né? Então eu acho legal. E até eu prefiro não dar muitas informações. Porque lá na prova do Revalida é exatamente isso, né? O ator, ele não tem informações, ele erra que só. Às vezes ele fala uma coisa para você e não fala para outra pessoa. Às vezes ele se confunde. E tudo isso é muito importante, né? Porque senão você aprende a não ter informações e a trabalhar com não ter informações. Você conseguir fazer a estação sem informações. Sim, teve até uma questão na hora da prova, que teve um ator que ele foi falando tudo. Meu nome é tal, eu sou solteiro, eu trabalho com tal coisa, eu tenho tal idade, e ele só soltou tudo. E na prova me aconteceu isso também, de uma das atrizes fazer exatamente isso, e eu saí só perguntei de novo. Perguntava de novo, qual é o teu nome, qual a tua idade? Mas já era uma preparaçãozinha, né? Então, exatamente. Porque é aquele negócio, por perguntar, né? Exatamente. Esse é o ponto fundamental que a gente fala. Você ganha pontos por perguntar. No checklist do Revalida, o maior número de pontos está na parte das perguntas, né? A gente se acostuma a fazer os checklists diagnóstico, tratamento. Aí quando vocês chegam lá, vocês acertam todos os diagnósticos, acertam todos os tratamentos, mas na parte das perguntas, que é a dificuldade de todo mundo, né? Falta, né? É a dificuldade. Agora me conta, o que foi que aconteceu na primeira vez? Você fez 2 vezes a prova teórica e 2 vezes a prova prática. Primeiro me diz, o que foi que aconteceu na primeira vez que você fez a prova teórica que não deu certo e que você mudou na segunda? Porque você fez 2 vezes. E também na prova prática. Sim. O que você fez na primeira prova prática que você fez que você mudou na segunda? O que foi necessário para você aprovar? Então, na primeira vez, eu basicamente foquei em responder muito as questões de prova e pegar bastante a parte discursiva, né? E na segunda vez, na prática, a nota de corte, ela subiu, foi uma das mais altas, creio, e eles limitaram muita coisa. Por exemplo, antes você ganhava por pedir exame, independente de quantos exames você pedisse, você pontuava se você solicitasse os que estavam listados, né? Agora não, lá no início, quando a gente pegava as instruções ao participante, já tinha, assim, bem grande, em letra maiúscula, falando que seriam, tipo assim, pontuados apenas os 5 primeiros exames que fossem solicitados. Qualquer coisa além disso não seria pontuado. Teve pontos também por seguir exatamente a ordem que estava ali nas instruções, né? Eu acho que foi basicamente isso, deu uma mudada. E uma das coisas que eu fui me corrigindo foi porque teve a estação que eu me lembro bem de medicina da família e da comunidade que não tinha um adolescente presente, né? Que eu perdi bastante ponto nessa, eu acho que fui bem prejudicada, e que era para fazer avaliação de pelos pubianos no adolescente que não estava presente. E o outro, que quando eu fui indicar as vacinas, eu falei para a atriz, né, que a vacina de tétano estava atrasada, independente de eu ter falado que o correto era a cada 10 anos ou 5 anos em caso de acidente,
Não me pontuaram. Eu entrei com um recurso e a banca falou, a banca não concorda com a sua argumentação, pois a candidata deveria ter citado vacina DT e não vacina de tétano. Então, uma das coisas que eu sempre me corrigi foi se eu falasse, por exemplo, cefaleia, eu falava dor de cabeça. Já acrescentava, falava num termo médico e numa linguagem pro paciente entender também. Eu me corrigi bastante nisso. Entendi. Foi importante. Boa dica. Porque às vezes você tem que falar para o paciente e às vezes para o avaliador, né? Às vezes ele pede para se dirija ao avaliador. Aí sempre quando você fala com o avaliador, são termos mais técnicos. Verdade, Sim, muito sim. verdade isso aí. Essa foi uma situação, mas teve um ou outro ponto também ali que eu entrei com recurso e não me deram por não estar exatamente igual estava no PEP, né? Entendi. Uma coisa que assim, porque sempre tem a prova da mudança. E sempre acontece de 2 ou 3 anos. Por exemplo, em 2020 foi a prova da mudança. Ele vinha 2014, 15, 16, aí 16 já começou a mudar algumas coisinhas, 17 já começou esse não conste no script, que era muito, mas era só isso. Em 2020 foi totalmente diferente. Vinha muito tempo sem, aí foi totalmente diferente. 2021 foi tranquilo, 2022.1 tranquilo, 2022.2, não, 2022.1. Ou foi ponto 2? Acho que foi do ponto 2, né? Aí teve um monte de mudança também. Só que se você analisasse as reaplicações, que é o que a gente está fazendo agora, elas já seguiam esse padrão. As reaplicações já seguiam o padrão. Então, muitas vezes, eles mudam na reaplicação primeiro para testar e depois eles mudam na prova original. Então, a prova do Revalida é um jogo de você ficar analisando um monte de coisas sempre ao mesmo tempo. Porque as coisas vão mudando de um lado, mudam do outro. E aí você tem que ficar... Às vezes, por exemplo, essa estação que saiu do Papa Nicolau, eu falo essa estação desde 2020, que eu faço essa estação no curso. E veio sair agora, tá vendo? Agora saiu. Porque eu disse assim... Inclusive, foi uma que eu fiz, né? Também, essa estação com você. E me ajudou muito, foi uma estação que eu fui muito bem. Agora você vê, quantos anos eu já estou falando. Leishmaniose cutânea, que caiu na última prova, nessa não, na anterior, eu já vinha falando há muito tempo. Mas aí a gente vai falar, aí depois que cai. E assim, a gente vai falando das estações que são prováveis, e uma hora elas se tornam estações que são feitas. Mas tem estação que repete direto, hipertensão, dengue, um monte de estação que repete, diabetes, muita estação repete direto, né? Agora me conte, quando você aprovou, você dessa vez agora você não precisou de recursos. Você não passou pelo sofrimento de recursos, passou direto. Lá no curso eu falei mais ou menos assim, olha, vocês que vão fazer a prova, mais ou menos 80% vai precisar de recurso para você poder aprovar. A maioria precisa de recurso, né? Uma grande parte precisa de recurso e outros vão passar direto. Dessa vez você passou direto, não precisou de recurso. O que foi que você sentiu quando você viu lá aprovada? Qual foi a sensação? Olha, eu acho que é alívio, porque o Revalida, ele literalmente é uma prova que mata na unha. Não pela questão de preparação de candidatos também, porque a gente tem uma carga desde a primeira fase, sempre estudando bastante, né? Mas pelo macete de prova, pela questão justamente dessa, né? De correções que são feitas, eu falo até de forma porca, porque tem coisas que você verbalizou claramente ali e você vai conferir, tá zero. Então, literalmente, eu acho que alívio resume, parece que saiu assim, em 100 quilos das minhas costas, e é uma sensação indescritível. Aí, né, a gente tava comentando antes de começar a gravar, né? Que a pessoa vai, aí começa a ver 20 vezes se realmente aprovou. É um sentimento... É estranho, não? Porque era para ser uma coisa normal, né? E a pessoa fica aquela coisa meio nebulosa pairando no ar, né? Sim, sim. E olha que eu tinha, assim, já somado minha nota antes, né? Porque quando sai o padrão esperado ali, o preliminar, a gente sempre soma. Eu sempre tento corrigir de uma forma mais justa. Se eu não me lembro, tipo, não lembro se eu falei, eu sempre deixava, tipo, como zero. Não pontuava nem nada. E ali já tinha dado certo, mas eu ainda pensava assim, cara, talvez essa prova não seja corrigida de forma adequada. Então, eu não ficava esperando que viesse mesmo aprovado. Quando veio, nossa, eu estava mais preparada para uma notícia ruim que para uma boa. A pessoa já se blinda, né? Já se blinda. É porque também essa prova envolve muita coisa, né? E tem muita expectativa, muitas pessoas, elas esperam de você
E muita gente fica perguntando, né? E aí, como é que foi? E é isso que mata. A pessoa fica na expectativa e o povo fica perguntando. Aí a pessoa fica, eita, meu Deus do céu, é sofrimento demais, velho. A prova do Revalida é um sofrimento. Só quem passa pela prova que entende. É por isso que eu trago vocês para falarem da experiência, porque com certeza tem muita gente que está assistindo aqui que está sofrendo com a expectativa, com a prova em si. Ou então estava na faculdade. O que foi que disseram para você? Vamos fazer um apurado agora das imagens anteriores do Revalida e as imagens atuais. Quando eu fui fazer o Revalida pela primeira vez, assim, antes de fazer, né, quando eu estava na faculdade, tinha uma colega que sempre falava do Revalida e falava que era possível, mas todo mundo que eu conhecia, exceto essa colega, eu não tinha contato com muitas pessoas que tinham aprovado. Então, todo mundo falava que era impossível, que não dava certo. E a minha imagem do Revalida era que era impossível. Hoje a minha imagem é totalmente diferente. Qual era a sua imagem do Revalida antes de você fazer a prova, quando você estava ainda cursando a faculdade? E hoje, o que você poderia dizer sobre a sua imagem antes e a sua imagem atual sobre o Revalida? Olha, eu tinha alguns conhecidos também que já tinham feito a prova, não tinha dado certo, e um ponto também foi que não estava tendo, ficou uns 2 anos, né, sem ter a prova, daí todo mundo falava, tem ano que tem prova, tem ano que não tem, é uma coisa bem inestável. Realmente eles colocavam como se fosse um bicho de 7 cabeças, né, falando tanto das notas, a forma que era corrigida, né, também a prova. Antes eu realmente tinha uma ideia de que a prova era um bicho de 7 cabeças mesmo, até o momento que eu fiz, né, ela a primeira vez, e eu me deparei com muita questão, que enquanto eu estava estudando, eu vi, tipo assim, padrões, né, e quando eu fui fazer essa segunda vez, foi quando eu falei, essa prova realmente tem muito padrão. Então, foi quando eu falei 1 mês antes, eu não vou estudar nada. O que eu tinha para revisar, eu revisei, e eu vou responder essa prova e estudar a prova. E deu certo. Para mim, pelo menos, funcionou, né? Para você e para todo mundo que eu já entrevistei. É a mesma coisa. Mas é aquele negócio, né? A experiência é muito importante. Porque Sim. Você precisou... Algumas pessoas, elas têm mais facilidade, elas conseguem aprovar de primeira, mas tem pessoas que necessitam fazer mais de uma vez para poder entender a prova. Sim. Às vezes a gente não acredita que é tão simples, né? A gente fica colocando muita coisa, muita carga na prova. Não, porque não pode ser assim desse jeito. Ou então, às vezes, a gente não se prepara devidamente. Eu estava entrevistando um colega que ele estava dizendo que o problema dele é que ele não treinou adequadamente. Ele treinava pouco. Então, você vê, um detalhe, tinha conhecimento, estava tudo certo, mas a falta de experiência do treinamento fez com que ele não aprovasse. Então, cada uma das coisas que a gente fala são importantes. Então, eu estou até fazendo agora, fiz recentemente a Maratona Prova Prática, né? Explicando cada uma dessas técnicas, falando sobre cada uma dessas coisas, explicando o quanto é importante o grupo de estudos, você saber lidar com as suas emoções, se conhecer para poder fazer a prova. Então, ou seja, é muito mais psicologia do que conhecimento essa prova. É muito interessante. Sim, sim. Isso realmente, porque o peso lá na hora fazendo, o nervosismo ele conta muito, muito mesmo. Então dá para trabalhar isso também, né? Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua experiência, por ter contado e falado aqui sobre as coisas que foram importantes para você na hora da prova. Quero lhe parabenizar mais uma vez pela sua aprovação. É muito bom aprovar e não é fácil, é complicado. É simples, o processo é simples, mas ele envolve, como a gente falou aqui, já conversou, muitas emoções. É um carrossel de emoções, subida e descida constante. Eu queria que você agora, nesse momento, desse suas considerações finais para a gente poder terminar nossa entrevista. Não tem muito, só para as pessoas que estão passando por esse percurso, que realmente Revalida não é uma prova de 7 cabeças, uma prova que é um bicho de 7 cabeças, né? Tá aí, só confiar que a aprovação vem, né? A nossa parte a gente sempre faz, que é estudar, e vai vir. Uma hora vem, é não desistir, vai ter dias ruins, mas vão vir dias bons também, é isso. Muito bem, doutora. E agora, quais são os próximos passos? Já sabe a universidade que vai colocar para revalidar? Já sabe se vai fazer residência, se vai trabalhar? O que você pretende daqui para frente? Já esperar sair o nome, né, para fazer a indicação da universidade, já sei. Eu pretendo também estudar, já começar a estudar para residência, né? Não sei, já vou prestar a prova desse ano, porque ainda tem que indicar a universidade, tem que esperar a universidade, ir atrás do número de CRM. Mas eu já quero, para o ano que vem, quero estar pelo menos começando aí uma residência. Vamos ver, prestando as provas, né?
E qual é a residência que você quer fazer? Então, eu quero fazer neuro. Muito bem, muito bem. Neurologista aí. Não, é que as pessoas me olham com a cara de dó quando eu falo, Oxi, sabe? por quê? O que é que tem a ver? Né? Só mais uns 5 anos aí na conta, mas tamo aí. Mas é bom, é bom. Mas é neurocirurgiã ou neurologista? É neurocirurgião. Eu gosto muito dessa parte. Eita, minha cunhada também quer a mesma coisa. Minha cunhada também é sofredora também. Estudar muito tempo. Mas é assim mesmo. Né? Tem que ter pessoa que gosta de tudo, né? Tem assim, tem um que gosta de neuro, outro gosta de cardio, e assim vai. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela sua participação. Você, meu amiguinho que está assistindo essa live, eu espero que você tenha gostado, que tenha se identificado. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. A gente sempre traz experiência de várias pessoas aqui para que você possa se identificar. Não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Papai do Céu abençoe vocês e nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida. Tchau, até mais.